5 meses depois está de volta o Campeonato de Portugal de Karting Kia. O kartódromo de Viana do Castelo foi o palco escolhido para a segunda ronda, que recebeu 74 pilotos, distribuídos por 6 categorias. Na ordem do dia, o distanciamento social foi sempre cumprido, exceto dentro de pista, onde, ultrapassagem após ultrapassagem, as corridas foram discutidas ao segundo, com os pilotos na ânsia de matar saudades da competição. Antes de entrar na pista, há que fazer o trabalho de casa. Conhecer o percurso como a palma da mão é meio caminho andado para o sucesso. Luís Alves, da categoria X30, faz-nos uma visita guiada. É uma pista muito rápida, onde temos as primeiras 2 curvas muito rápidas, que se faz sempre a fundo. Depois temos uma esquerda longa, que é uma curva que é preciso tirar um bocado o acelerador, mas não é preciso travar, é só desviar um bocado, depois prega fundo. Depois temos uma pequena reta para uma curva meio apertada, primeiro gancho. Depois temos mais uma pequenina reta, depois temos a curva mais apertada da pista, que é o segundo gancho, uma curva que tem de se fazer com muita calma, para sair bem. Depois temos uma pequena reta para a zona da bancada, onde temos uma curva direita meia traiçoeira, onde se fizeres mal a curva podes sair mal, depois tens uma reta longa. Depois tens na última curva virada para a direita, uma curva que faz-se a fundo, mas também é uma curva meia traiçoeira, pois lá tem um pequeno salto que, se não tiveres atenção, podes acabar por correr mal e acabar espetado na barreira. Não tem nada que saber. É com a lição estudada e com o traçado na ponta da língua que seguimos para as corridas do fim de semana. As restrições devido à pandemia da Covid-19 impediram a realização de pódios, mas nem por isso os pilotos perderam o ritmo. Como manda a tradição, a primeira categoria a entrar em pista foi a Júnior. Duarte Pinto Coelho vinha embalado com o andamento da etapa de Leiria e foi o mais rápido nos treinos e na primeira manga de qualificação. Contudo, havia quem quisesse mais. Rodrigo Testa deu prega fundo no kart e venceu a segunda manga de qualificação. Assim, com vencedores diferentes em ambas as mangas, tornou-se difícil prever quem seria o mais rápido na pré-final. Pinto Coelho foi o primeiro a partir, mas a liderança durou apenas uma volta. Rodrigo Testa esteve implacável, ultrapassou o adversário e venceu a corrida. Pinto Coelho foi o segundo a chegar, seguido de Diogo Martins. Na corrida final, inverteram-se as posições da partida e desta vez a pole position foi de Rodrigo Testa. Contudo, as 17 voltas da corrida não prometiam facilidades para nenhum dos pilotos. Pinto Coelho saltou do segundo lugar da grelha logo na primeira volta e agarrou-se à liderança. Tomás Martins também arrancou a todo o gás e ganhou 3 posições no arranque, abandonando o 5º lugar para se fixar no segundo. Uma posição que manteve até à 7ª volta, altura em que Diogo Martins ultrapassou Tomás Martins e Rodrigo Testa fez o mesmo, atirando o piloto do kart 375 para o 4º lugar. Diogo Martins era agora o segundo e Testa o terceiro. Martins ainda chegou a liderar a corrida nas voltas 11 e 12, mas o triunfo estava destinado a outro piloto. Rodrigo Testa soube recuperar do mau arranque e, depois de chegar ao primeiro lugar na 13ª volta, foi o grande vencedor da etapa. Estou muito feliz por ter ganho. Foi uma corrida um pouco difícil, a partida não foi das melhores, mas depois, com o ritmo de em pista, tivemos forte o fim de semana todo, portanto conseguimos apanhar o primeiro. Pinto Coelho chegou a estar no segundo lugar entre a volta 12 e 14, mas no fim foi Diogo Martins a conquistar o segundo lugar. Pinto Coelho foi o terceiro a ver a bandeira xadrez. E em todas as provas, um rosto novo na lista de inscritos. Desta vez, a X30 teve um convidado VIP.
Rodrigo Almeida é uma cara conhecida nas provas internacionais e quis vir a Viana do Castelo para treinar. Eu vim fazer esta prova de Viana Estava aqui de férias e decidi vir fazer a prova de nacional para praticar para as provas internacionais que faço e está a correr bem, estou a evoluir e espero continuar. Eu sou o piloto DR oficial e faço o WSK, Euroseries, e eu vou fazer o Final Cup e eu vou fazer o Mundial e faço o Europeu da SIG FIA, KZ2. Filho de pais portugueses, tem Moçambique no coração. Eu tenho 16 anos, vivo em Moçambique há 15 anos, portanto é quase a minha nacionalidade e como tenho a licença moçambicana, represento Moçambique desde sempre que comecei a correr. Para já, a etapa de Viana do Castelo é a única do CPK que está nos planos do piloto e os treinos não podiam ter corrido melhor. Ficou no 4º lugar geral em ambas as mangas de qualificação e conseguiu terminar entre os 3 primeiros na corrida final. Na categoria juvenil, as decisões ficaram guardadas para as últimas voltas do fim de semana. Santiago Alves foi o mais rápido nos treinos cronometrados, mas a grande contenda do fim de semana estava guardada para os karts 271 e 281. Os protagonistas, Rodrigo Vilaça, vencedor das 2 mangas de qualificação, e Noah Monteiro, o mais rápido na corrida pré-final. Vilaça partiu da pole position e aguentou a liderança até à 8ª volta, à altura em que foi ultrapassado por Noah. O piloto consegue ainda assim regressar ao primeiro lugar na volta seguinte, para depois voltar a perder a frente na 10ª volta. Uma corrida emocionante que acabou com o Noah a ser o grande vencedor, Vilaça ficou em segundo e Tomás Gomes em terceiro. A corrida final era aguardada com grande expectativa. O pole-sitter Noah Monteiro foi o primeiro a arrancar, seguido por Vilaça, Tomás Gomes e Martim Marques. Depois de uma corrida sofrida na pré-final, Noah Monteiro não perdeu o ritmo e nunca largou a primeira posição. Vilaça tentou a ultrapassagem por várias vezes, com os 2 pilotos a andarem sempre colados, mas no fim foi Monteiro quem viu a bandeira xadrez primeiro. Estou muito contente, tive muitas batalhas com os meus colegas, principalmente o Rodrigo Vilaça, que é um excelente piloto. Estou muito contente também porque esta vitória foi dedicada ao meu pai e à minha avó que fizeram anos este fim de semana. Estou muito contente, primeira corrida a seguir da pandemia. Rodrigo Vilaça foi o segundo a cortar a linha da meta, ficando a apenas 2 décimas de segundo da vitória. Tomás Gomes foi o terceiro a partir, perdeu uma posição no arranque, mas rapidamente recuperou o último lugar do top 3, no qual se manteve até ao fim da corrida. Nestes tempos difíceis, com a pandemia do novo coronavírus a ditar as regras, o regresso à pista levou a uma adaptação. Mas o que pensam os pequenos pilotos desta nova realidade? Gostava de perguntar se sabes o que é o Covid. Sim, sei. É um vírus que infecta as pessoas e também pode matar. O Covid é uma doença que se pega. É um bicho que é muito pequenino que não se consegue ver. Entra pelo nariz e pela boca. É um vírus que se transmite no nosso corpo e quando ele entra nos mata. É uma coisa perigosa e depois as pessoas morrem ou não. O que fazer então para evitar o pior? Lavar sempre as mãos, desinfetar as mãos, utilizar máscara e respeitar o distanciamento. Pôr máscara. E mais? E não ir para perto das pessoas e não tocar as pessoas. Máscara enquanto não tenho a máscara, uso a bola que lavo quando eu deixo a máscara. E também lavo muito bem as mãos. O Covid é um chato. Com as regras bem sabidas, seguimos para as corridas da categoria Cadete 4T.
O fim de semana começou de feição para Martim Menezes. Foi o mais rápido nos treinos cronometrados e nas 2 mangas de qualificação. Tudo parecia correr bem ao jovem piloto até que surgiu Tomás Fernandes. O piloto esteve sempre no encalço de Menezes, com os 2 pilotos a terminarem sempre no mesmo segundo. Contudo, na pré-final foi a vez de Fernandes conquistar a vitória. Na segunda volta passou para o primeiro lugar e foi aí que ficou até ver a bandeira xadrez. Menezes terminou 1 segundo e 208 milésimas depois e Guilherme Morgado encerrou o top 3. Na corrida final, Tomás Fernandes arrancou da pole position e aguentou a primeira posição até à terceira volta, altura em que foi ultrapassado por Martim Menezes. A liderança de Menezes durou apenas 2 voltas. Fernandes vinha motivado da vitória na pré-final e não se contentou com o segundo lugar. Na volta 6, passou para a frente e aí ficou até ao fim da corrida. Foi o grande vencedor entre os Cadete 4T. Foi uma corrida difícil, cheia de pressão e consegui ser bom e chegar em primeiro. Martim Menezes foi o segundo a ver a bandeira xadrez com uma diferença mínima de 115 milésimas para o primeiro lugar. O terceiro posto foi assegurado por Guilherme Morgado. A família Vaz respira automóveis. Sérgio Vaz já fez ralis e é uma das caras do Campeonato de Portugal de todo o terreno nos SSV. Há 5 anos viu-se obrigado a abandonar temporariamente o desporto automóvel depois do nascimento do filho Duarte. Agora está de volta para mostrar ao mais novo a paixão pelos motores. Eu gosto muito de carros, gosto de carros telecomandados, gosto de carros de karts, gosta de tudo o que tem a ver com carros, ele gosta muito. É a segunda prova, está a começar aos poucos a progredir, para ver se para o ano já consegue andar mais perto dos outros meninos da frente. Com apenas 5 anos, Duarte Vaz é o piloto mais novo do campeonato e, sendo novo nestas andanças, os objetivos são simples: melhorar a cada prova e divertir-se ao volante do kart. E é à boleia de Duarte Vaz que voltamos à pista, desta vez para ver como se portaram os 6 pilotos da categoria Iniciação. Este foi o fim de semana de Xavier Lázaro. Sempre perto da vitória, há muito tempo que ansiava terminar uma etapa no primeiro lugar e foi em Viana do Castelo que o conseguiu. Foi o mais rápido nos treinos, nas mangas de qualificação e também na corrida pré-final, que terminou de forma atribulada. Contudo, para a história fica a vitória de Xavier, seguido por Francisco Iglesias e o jovem Duarte Vaz. Na derradeira corrida, Lázaro não baixou os braços. Tinha a vantagem da pole position e, embora Duarte Vaz ainda tivesse tentado chegar à frente depois da partida, Lázaro agarrou-se à liderança com unhas e dentes e não deixou que ninguém passasse à frente. Foi o grande vencedor com 3 segundos e 6 décimas de vantagem para o segundo. Consegui manter o lugar, defendi muito bem e ganhei. Esta é a minha primeira vez que eu ganho. Eu corri 3 anos e não ganhei nenhuma taça. E agora ganhei. Francisco Correia foi o segundo a ver a bandeira xadrez, ele que foi o mais rápido na etapa de Leiria. O terceiro a cortar a meta foi Francisco Iglesias, seguido por Leonor Rocha, Guilherme Santos e Duarte Vaz, que completaram o top 6. As pistas nacionais começam a tornar-se pequenas para o talento dos pilotos portugueses. Se no Campeonato de Portugal de Karting Kia são protagonistas de corridas emocionantes, lá fora não ficam atrás. Um dos exemplos é Pedro Perino. Depois de ter sido o único representante português no FIA Karting Academy em 2019, este ano o desafio é ainda maior. Vai estrear-se na categoria OK Sénior do Campeonato Europeu FIA de Karting. Os objetivos é fazer sempre o melhor possível. Não é muito fácil,
Tem pilotos lá que já estão há alguns anos lá. As provas nacionais são importantes para estar ao mais alto nível nas provas estrangeiras, mas durante o período de confinamento, Perino arranjou outras formas de treinar. Passei muito tempo no simulador, todos os pilotos aqui de Portugal tivemos a jogar todos juntos, muitas horas por dia, o que foi muito engraçado também e bom para todos, passar para o mundo virtual. Mas não é o único. Mariana Machado também vai representar Portugal no The Girls on Track da FIA, juntamente com Matilde Ferreira. Girls on Track foi um programa desenvolvido pela FIA para chamar mais mulheres para o desporto automóvel e eu entrei nele porque foi um convite da SIC FIA. Criado com o intuito de atrair pilotos femininas para o desporto automóvel, este programa acolhe raparigas entre os 13 e os 15 anos e aquela que estiver mais bem preparada vai ter a oportunidade de fazer a época de 2021 em Fórmula 4. É tempo de os pilotos da X30 mostrarem o que valem no Campeonato de Portugal de Karting Kia, naquela que é uma das categorias mais preenchidas da grelha. Miguel Silva arrancou com a roda direita. Venceu ambas as mangas de qualificação e levou o ritmo certo para a corrida pré-final. Liderou de fio a pavio e no fim da corrida foi o primeiro a ver a bandeira xadrez. A vitória poderia ter sido tranquila, não fosse a pressão constante do coreano Warren Kim e de Luís Leão. Na volta 9, Leão conseguiu passar para a frente do coreano e não largou mais o segundo lugar, ficando a apenas 187 milésimas da vitória. Kim foi o terceiro a passar a linha da meta. Depois de várias corridas de cortar a respiração, o desfecho da corrida final do X30 era incerto e muito aguardado. Na pole position, Miguel Silva. Atrás, Luís Leão, Warren Kim e Henrique Cruz. Silva tinha os objetivos bem traçados. Queria fazer um fim de semana em pleno e só a vitória interessava. Foi o líder da corrida até à 10ª volta, até que tudo mudou e Luís Leão passou para a frente da corrida. Silva ainda tentou recuperar a liderança, mas Leão estava bem focado. No fim das 17 voltas, foi o grande vencedor em X30. Estava muito rápido, apesar do que estava em primeiro também está rápido. Foi complicado apanhar, mas acabei por ganhar a corrida. Foi um fim de semana complicado, depois da desqualificação nos cronometrados, mas depois demos a volta e conseguimos ganhar no final. Miguel Silva aguentou a segunda posição durante 5 voltas, para depois a perder para Manuel Silva, que depois de arrancar da 10ª posição da grelha inicial, foi conquistando lugares ao longo de toda a corrida, ficando a apenas 817 milésimas da vitória. Assim, foi Miguel Silva quem encerrou o top 3. O karting é visto como uma modalidade de iniciação, mas nem todos pensam assim. A subcategoria Gentleman da X30 Super Shifter está reservada para os pilotos mais velhos da grelha e muitas são as vezes em que faltam os inscritos. Viana do Castelo foi a exceção que confirma a regra. Foram 13 os cavalheiros que responderam à chamada e animaram a categoria. Vítor Mendes tem 47 anos, já correu com os Master e tem motivos fortes para regressar à competição. Já Sérgio Carvalho é uma estreia no campeonato. Decidi vir por 2 motivos. Para, no fundo, ajudar ao desconfinamento e à promoção do desporto automóvel. Também para colaborar com o Paulo Pita e com os mecânicos que estiveram todo este tempo parados sem terem orçamento para sustentar as suas famílias e a paixão por este desporto. É uma paixão muito antiga e agora reunir estas condições para eu poder participar pela primeira vez numa prova oficial e federada de karting em Portugal, junto aqui dos melhores. Elídio Fernandes participou apenas na Taça de Portugal em 2019 e decidiu vir a Viana para se divertir. Nós já fomos gentlemen, já fomos 6.
Em 2017 ou 2018 éramos 6, que era mais interessante, não é? Mais competitivo. Mas, pronto, as pessoas não têm disponibilidade, ou sabe que a nossa idade não nos permite já dedicar muito a isto. Nós temos a nossa vida, o trabalho, e não é fácil. Então, é sempre que se pode, devíamos fazer aqui uma perninha. E entre os três, quem poderá dar mais dores de cabeça aos adversários? O Vítor Mendes, sem dúvida, mas esse dá-me mesmo dor de cabeça só nos cards. Regra geral, somos muito amigos. Somos os nossos, somos manos. Eu não tenho irmãos e o Elídio para mim é o mano dos kartings. E eu tenho um respeito muito grande por ele e pelo Sérgio. O meu objetivo não é competir com eles, é sim eu fazer o maior número de voltas possível. Os dois, que eles são muito fortes, muito rápidos, não tem qualquer... O Vítor é um piloto com muita experiência, muito rápido, e o Elídio também já foi campeão nacional desta categoria várias vezes, são excelentes pilotos. Os X30 Super Shifter foram os últimos a entrar em pista, com 11 pilotos distribuídos por 3 subcategorias. Rodrigo Ferreira foi implacável nas 2 mangas de qualificação e a pré-final não foi exceção. Venceu a geral e também foi o mais rápido entre os sénior. André Serafim chegou menos de 1 segundo depois e foi o grande vencedor entre os Masters. Hugo Marreiros e Vasco Lázaro ocuparam o 3º e o 4º lugar geral. Seguiu-se Ricardo Borges, que cortou a linha da meta no 5º lugar, segundo entre os séniores. O vencedor entre os gentlemen foi Vítor Mendes. Na última corrida da etapa, Ricardo Borges entrou com muita vontade de subir posições. Vontade até demais. É que o piloto arrancou antes de tempo e foi penalizado com uma falsa partida. Assim, Rodrigo Ferreira fez aquilo que faz melhor e manteve-se no 1º lugar, do início até ao fim. Pré-final também, já o arranque correu melhor, consegui manter a 1ª posição. Gerir a distância para os meus adversários mais direitos no resto da corrida e o mesmo na final, que correu bastante bem, e assim acaba o fim de semana em grande. Entre os Master, vitória para Hugo Marreiros, que saltou do 3º lugar da grelha inicial para a 2ª posição na 2ª volta e daí não saiu mais. Vitória muito difícil mesmo e o objetivo era ter ganho a geral também, mas a lesão de Leiria ainda não está curada. Esta pista é uma pista extremamente difícil a nível de força, é muita parabólica para a direita, é preciso muita força no braço esquerdo, coisa que eu ainda não tenho. A minha mão ainda não recuperou e, portanto, ainda não consigo estar no meu melhor. André Serafim foi o 4º a cortar a linha da meta e conquistou o 2º lugar entre os Master. Márcio Moreira encerrou o top 3. No Gentleman, Vítor Mendes foi novamente o mais rápido e chegou mesmo a rodar na 2ª posição geral na volta 1. No fim, terminou em 6º. Não era o meu objetivo, era mesmo participar, fazer o máximo de voltas possível, rodar. Já há 18 meses que não andava no Super Shifter e desfrutar. Foi um fim de semana bastante duro, a pista estava com muita goma. Não estou habituado a guiar com estes pneus e não desfrutei tanto como era desejável. Elídio Fernandes e Sérgio Carvalho encerraram o top 3, terminando em 8º e 10º, respectivamente. Chega assim ao fim mais uma etapa do CPK. Os motores só voltam a ligar-se a 19 e 20 de setembro no circuito de Portimão, no Algarve. Segue-se Braga em outubro e, um mês depois, Baltar. Nem a pandemia desanimou os pilotos que voltaram a mostrar muita competitividade em pista. Estão assim cumpridas 2 etapas do campeonato de karting Kia, ficam a faltar apenas 3 para ficar a conhecer os campeões de 2020. Até lá!